DC Comunique, agência Google Partner. Então, como a gente estava falando nos outros vídeos, né, sobre as características de um empreendedor de sucesso, que é fundamental que a gente tenha um pensar, um sentir e um agir focado nos nossos objetivos. Agora, é interessante, de repente a gente vê uma pessoa de extremo sucesso e uma pessoa que tem um fracasso na vida. O que será que acontece na cabeça dela? Como isso se torna uma realidade? Tanto para uma pessoa que consegue atingir um sucesso estrondoso, como para uma pessoa que fracassa. E aí a gente tem falado que o pensar, o sentir e o agir é fundamental para que isso ocorra. Mas cientificamente, onde se fala isso? Será que isso é uma realidade? A gente falou sobre o potencial humano, que existe um potencial gigantesco, etc e tal. Agora, será que dentro de mim existe a possibilidade de eu estar me sabotando de alguma forma? Isso que é interessante da gente analisar. De acordo com os nossos pensamentos, determinadas coisas vão se cristalizando. É importante a gente entender isso, para que a gente possa de verdade conseguir e estar focado no que a gente quer, não no que a gente não quer. Isso faz uma lógica muito grande, não é verdade? Mas será que a gente realmente pensa que a gente quer um sucesso dentro da gente? Será que a gente de verdade, a gente está conseguindo estar focado? Porque o que a gente pensa se cristaliza mais cedo ou mais tarde. Então, nesse momento, eu vou estar soltando um vídeo para que a gente entenda como isso se processa dentro de cada um de nós. É uma experiência que foi feita, que dá para entender perfeitamente como isso se processa dentro de cada um de nós. Mr. Emoto became terribly interested in the molecular structure of water and what affects it. Now, water is the most receptive of the four elements. Mr. Emoto thought perhaps it would respond to non-physical events. So he set up a series of studies, applied mental stimuli, and photographed it with a dark field microscope. This first picture is a picture of water from the Fujiwara Dam. And this picture is the same water after receiving a blessing from a Zen Buddhist monk. Now, in this next series of pictures, Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water, and left them out overnight. This first photograph is a picture of the pure distilled water, just the essence of itself. These subsequent photographs, as you can see, are each different. This is the chi of love. And we move along here to thank you. And you can see where he taped that to this bottle here. But if you read Japanese, you already knew that. Now, Mr. Emoto speaks of the thought or intent being the driving force in all of this. The science of how that actually affects the molecules is unknown, except to the water molecules, of course. And it's really fascinating when you keep in mind that 90% of our bodies are water. Makes you wonder, doesn't it? If thoughts can do that to water, imagine what our thoughts can do to us. Ou seja, tudo que a gente pensa acaba se cristalizando mais cedo ou mais tarde. Mas da onde surgem os meus pensamentos? Bom, aí vem um conceito da psicologia que é muito interessante a gente conhecer para que a gente realmente comece a estudar nossos pensamentos e não seja vítima dos nossos próprios pensamentos na atuação para que a gente obtenha nosso sucesso, que é o foco. A gente tem um foco. Porque o detalhe é que a gente tem os nossos códigos de referência que formam nossa personalidade. Ela é formada do 0 aos 7 anos e depois ela vai se fortalecendo com o passar do tempo na nossa vida. Então, o que será que a gente aprendeu nesses 0 aos 7 anos? Qual o tipo de pensamento que foi colocado dentro da nossa cabeça? Que a gente seria um dia uma pessoa de sucesso, que a gente alcançaria tudo que a gente quisesse na nossa vida, ou foi colocado determinadas coisas baseadas em fracassos, em perdas, em emoções negativas e etc e tal? Porque os nossos pensamentos fazem que a matéria cristalize depois o que a gente estiver pensando, mais cedo ou mais tarde.
Como que a gente vai ter disciplina, de repente, no foco, concentração, se de repente dentro da gente a gente pensa e pensa, não, eu acho que eu não vou conseguir porque meu tio, minha avó, meu avô ou alguém da minha família não conseguiu e etc e tal, e aquilo vira um código de referência dentro da nossa cabeça. Isso é uma autossabotagem muito grande, porque se a gente acha que a gente pode, o que a gente não pode, a gente tem razão, mas o que será que lá no meu subconsciente realmente eu fico pensando a todo instante? É fundamental que a gente entenda isso, tá ok? E agora eu vou soltar mais um vídeo que mostra todo esse processamento que acontece dentro da nossa cabeça através de neurosinapses e etc e tal, e que de repente isso vai ser uma consequência da cristalização do que vai acontecer na nossa vida mais cedo ou mais tarde. Então olha que fundamento muito interessante, que eu não fique pensando em bobagens e situações que eu não vou conseguir, etc e tal. Por quê? Porque se a gente acha que a gente pode ou que a gente não pode, a gente tem toda razão. Então, mais uma vez, vou estar soltando um vídeo para a gente entender esse processamento no nosso cérebro. Absolutely, thought alone can completely change the body. Most people don't affect reality in a consistent, substantial way because they don't believe they can. They write an intention and then they erase it because they think that's silly. I mean, I can't do that. And then they write it again and then they erase it. So time average, it's a very small effect. And it really comes down to the fact that they believe they can't do it. If you accept with every rudiment of your being that you will walk on water, will it happen? Yes, it will. But you know, it's like positive thinking. It's a wonderful idea, positive thinking. But what it usually means is that I have a little smear of positive thinking covering a whole mass of negative thinking. So thinking positive is not really thinking positive, it's just disguising the negative. Brain, when it fires its thoughts, is likened unto the landscape of a thundercloud. And the synaptic cleft is the sky between the storm and the earth receptor site. And you see this foreboding dark cloud boiling in the sky. And you see electrical impulses moving through it, veins of electric light, and then you see it hit the ground. The brain looks like a thunderstorm when it is presenting a coherent thought. So no one has ever seen the thought. What they do see in neurophysics is that they see a storm raging around different quadrants of the brain. Those are areas that are mapped in the body and what the person must be responding to. A holographic image. Rage, murder, hate, compassion, love. The brain does not know the difference between what it sees in its environment and what it remembers, because the same specific neural nets are then firing. The brain is made up of tiny nerve cells called neurons. These neurons have tiny branches that reach out and connect to other neurons to form a neural net. Each place where they connect is integrated into a thought or a memory. Now, the brain builds up all its concepts by the law of associative memory. For example, ideas, thoughts, and feelings are all constructed and interconnected in this neural net, and all have a possible relationship with one another. The concept and the feeling of love, for instance, is stored in this vast neural net. But we build the concept of love from many other different ideas. Some people have love connected. When they think about love, they experience the memory of pain, sorrow, anger, and even rage. Rage may be linked to hurt, which may be linked to a specific person, which then is connected back to love. Is in the driver's seat when we control our emotions or we respond to our emotions. We know physiologically that nerve cells that fire together wire together. If you practice something over and over again, those nerve cells have a long-term relationship. If you get angry on a daily basis, if you get frustrated on a daily basis, if you suffer on a daily basis, if you give reasons for the victimization in your life,
you're rewiring and reintegrating that neural net on a daily basis, and that neural net now has a long-term relationship with all those other nerve cells called an identity. We also know that nerve cells that don't fire together no longer wire together. They lose their long-term relationship because every time we interrupt the thought process that produces a chemical response in the body, every time we interrupt it, those nerve cells that are connected to each other start breaking the long-term relationship. When we start interrupting and observing, not by stimulus and response and that automatic reaction, but by observing the effects it takes, then we are no longer the body, mind, conscious, emotional person that's responding to its environment as if it is automatic. Part of the brain called the hypothalamus. And the hypothalamus is like a little mini factory, and it is a place that assembles certain chemicals that matches certain emotions that we experience. Those particular chemicals are called peptides. They're small chain amino acid sequences. The body's basically a carbon unit that makes about 20 different amino acids all together to formulate its physical structure. The body is a protein-producing machine. In the hypothalamus, we take small chain proteins called peptides, and we assemble them into certain neuropeptides or neurohormones that match the emotional states that we experience on a daily basis. So there's chemicals for anger, and there's chemicals for sadness, and there's chemicals for victimization, there's chemicals for lust. There's a chemical that matches every emotional state that we experience. And the moment that we experience that emotional state in our body or in our brain, that hypothalamus will immediately assemble the peptide that then releases it through the pituitary into the bloodstream. The moment it makes it into the bloodstream, it finds its way to different centers or different parts of the body. Now, every single cell in the body has these receptors on the outside. And one cell can have thousands of receptors studding its surface, kind of opening up to the outside world. And when a peptide docks on a cell, it literally, like a key going into a lock, sits on the receptor surface and attaches to it and kind of moves the receptor, and kind of like a doorbell buzzing, sends a signal into the cell. Bom, estou muito feliz de ter passado esses detalhes para que isso possa fazer uma diferença na vida da gente, né? Perceber que todos os nossos pensamentos estão ali sendo processados a todo instante. E é interessante, como disse o cientista, né? Até eu fiz uma anotação aqui, o cérebro não sabe a diferença entre o que vê e o que se lembra. Então, olha só isso, que coisa interessante. O cérebro cria uma realidade que de repente não tem nada a ver com a nossa realidade, com o que está acontecendo hoje no mundo, porque de repente ele lembra de algo através de um código de referência de algo que já se processou há muito tempo, e aquilo fica martelando na nossa vida. Se você quiser ver mais sobre esse documentário feito por cientistas quânticos, várias pessoas especializadas no mundo inteiro, ele se chama Quem Somos Nós. Basta digitar aí na internet, aí no YouTube, Quem Somos Nós, que você vai ver ele integral, tá ok? Fico muito feliz então de ter passado isso, e porque isso pode fazer toda a diferença. Os nossos códigos de referência não servem para absolutamente nada se eles não forem emoções positivas que façam com que a gente tenha ânimo, força, vontade e capacidade de estar focado, né? Como a gente viu no vídeo passado, na nossa visão, na nossa coragem, na nossa competência, no nosso comprometimento da gente chegar a conseguir aquilo que realmente vai poder realizar nossos sonhos. E não se esqueça, somos viciados tanto nas nossas emoções positivas quanto nas nossas emoções negativas. Então, muito cuidado com as nossas emoções negativas. Autossabotagem, autodestruição, porque fulano não conseguiu, eu também não vou conseguir. Isso é um código de referência que não pode se tornar uma realidade. A gente tem que tirar esses vírus de pensamentos que existem dentro da cabeça de cada um de nós, para que a gente possa estar cada dia mais com uma disciplina, uma vontade, um comprometimento em conseguir aquilo que a gente quer de verdade, tá ok? No próximo vídeo, então, a gente vai estar falando
pegando até uma entrevista do Flávio Augusto, sobre coisas que realmente podem fazer uma diferença real e vital para a gente conseguir realmente realizar o nosso foco, nossos objetivos na nossa vida, tá ok? Então até o próximo vídeo, um abraço e até lá! DC Comunique, agência Google Partner.